Pessoal, olha só. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um projeto que é o Z80 Mini. Bom, esse projeto ele é baseado no Z80 e é para ser compacto, né? Aqui ele tá na placa de prototipagem, então, assim, daria para deixar um pouco mais compacto ainda, mas ele ficou bem legalzinho assim nessa caixinha. Tem aqui uma porta USB que usa para alimentação e ela também está conectado aqui como serial. Depois eu vou falar um pouco como funciona. Aqui o botãozinho de liga e desliga. E a placa é basicamente, ela é dividida por módulos. Então, nessa primeira placa, que é a placa base, a gente tem aqui o Z80, tem a memória RAM, tem os chips de decoder aqui para o endereço da memória RAM e da memória ROM. São 32K de memória cada um, né? Memória RAM e ROM. A gente tem aqui também essas duas portas de entrada e saída onboard. Tem mais uma porta aqui de saída onboard, que ela passa pelos resistores. E também eu acho que do lado de cá, se eu não me engano, tem uma porta de entrada onboard também. Então essa placa aqui, ela é uma placa que roda em 4 MHz. Tem um sisteminha aqui de auto reset, botão reset, um LED de halt. E só com a placa base você já consegue fazer alguns experimentos, né? Porque a gente tem aqui, por exemplo, a gente pode colocar esse módulo que você conecta aqui em cima da memória RAM. E aí aqui você coloca a memória ROM e vai fazendo os testes. A gente tem também aqui o módulo de botão, né? Tem aqui um direcional, como se fosse assim um Enter, um ESC e tal. Então a gente conecta isso aqui na entrada. A gente tem também esse módulo de saída, que são 8 LEDs. Né? É bem simplesinho, aqui passa pelos resistores. E aí a gente conecta aqui nessa porta, desse jeito aqui, ó. Então só aqui, e o reset a gente tem desse lado também. Um botãozinho aqui, esse botãozinho aqui é uma extensão desse reset. Só aqui a gente já dá pra fazer alguns testes de alguns programinhas simples aqui, usando um LED, usando o botão. Essa placa, como eu disse, ela é modular. Então, ela foi feita para ser encaixada, né, uma na outra, assim, como se fosse um Lego. Então, eu vou mostrar aqui uma outra placa. Deixa eu tirar isso aqui. Essa outra placa aqui, que é uma placa Face, né, que a gente chama, que é ela que vai meio que fazer a interface ali do usuário. Todas são protótipos, né, então tá tudo aqui soldado fiozinho por baixo. Mas aqui você já pode perceber que essa placa aqui, essa placa Face, que ela tem um display gráfico 128 por 64. Aqui a gente tem também um teclado onboard. Esse teclado ele foi produzido com esses push buttons aqui. Então, aqui não vai dar pra mostrar. Ó, tem um aqui, ó, que dá pra ver. Cantinho. Mas então a gente produziu esse teclado dessa forma. Nessa face aqui a gente tem então o teclado, tem o display, tem aqui o encaixe da memória ROM. Por que que eu coloquei na placa de cima e não direto aqui na de baixo, né? Porque isso vai facilitar depois pra gente fazer os protótipos, né? Criar os programas e tal. Então fica muito mais fácil você tirar a memória ROM aqui do que ficar desmontando tudo para trocar. Então nessa placa aqui a gente tem esse display. Essa placa aqui ela também suporta o display alfanumérico, aquele 20 por 4. Então é só a gente tirar aqui, ó. A gente desconecta aqui. Então ó, tem esse soquete aqui que é para o display gráfico e esse soquete aqui é para o outro display. Um display pode ser um 2x2. Aqui a gente tem um chip de saída para alimentar esses LEDs. Tem 4 LEDs aqui e eles são bicolor. Então tem a vermelha e a verde, a verde em cada um. Então são 4 LEDs com 8 cores. Com 8 cores, não, com 8. Como se fosse 8 bits, né? Então aqui a gente conecta aqui de volta. Aí a gente tem uma outra placa também. E essa placa aqui, ela serve para ficar no meio. Então ela ainda tem aqui a extensão, né, do header daqui para cima. Ela tem aqui um chip de RTC.
um circuitinho aqui para carregar a bateria. E essa placa aqui é uma placa de 2C. Então a gente consegue encaixar essa placa aqui no meio. Ó, já vou até encaixar ela aqui. Encaixa ela aqui no meio. E aí a gente tem aqui o decoder de 2C. O endereço para trabalhar com essa placa é o 20. Né? Em hexadecimal, claro. E aí, a gente, nessa placa aqui, eu já coloquei algumas coisas, um board nela que usa o I2C, né? Por exemplo, o RTC, que tá no endereço 64, e uma memória EEPROM de 32K, que tá no endereço A0. Então aqui a gente tem um conector que eu acabei criando esses módulos, olha. Então aqui a gente tem, ó, a gente consegue colocar uma memória EEPROM, I2C. Aqui também tem outra, que a gente consegue colocar. Aqui tem outra, ó, essa aqui já é adaptada aqui para uma memória SMD, né, para DIP. Então a gente consegue, ó, criar esses módulos de memória para ir conectando. Além disso, a gente tem esse conector para poder justamente, isso aqui é uma caixinha que dentro dele tem um Arduino e tem aqui o protocolo I2C, né? Então a gente tem um potenciômetro, tem o botão aqui do potenciômetro. Potenciômetro não, aqui é um encoder, aqui é um potenciômetro, tem um LED RGB, tem um sensor de proximidade, tem sensor de temperatura e umidade, tem um buzzer. Então tudo isso a gente consegue encaixar aqui nessa porta e fazer uns testes baseados no protocolo I2C. Isso aqui é como se fosse uma caixinha de teste. Tá? Então a gente tem também aqui esse USB, ele é só o conector USB. Então aqui na placa I2C, a gente tem esse conector que é aquele conector Groove, e tem um conector USB, mas que é I2C. E aí para isso a gente tem também essa plaquinha, ó, que é um chip de memória, que a gente consegue colocar aqui. E aí fica como se fosse simulando um pendrive, né? Então a gente consegue colocar aqui, coloca os programinhos aqui dentro e simula um pendrive, tá? Então, a gente tem também outras placas que a gente pode colocar aqui em cima. Outras placas Face, né? Tá guardado ali, depois eu pego. Mas essas outras placas são, uma é daquele computador do Tech 1, da Talk Electronics. E tem também um computadorzinho da Z80 Membership Card, que aí tem essa face que ele simula ali mais ou menos o hardware desse computador. Mas é tudo assim, baseado em, né? Não é uma cópia exata, porque até se você tentar colocar ROM do Tech 1 não vai rodar, precisa de algumas adaptações ali nos pinos. E do Membership Card também não vai funcionar. Então, tudo assim, eu tirei como base, né, como ideia, mas ele não é uma cópia idêntica dos pinos e tal. Então eu vou colocar aqui essa face e vamos ligar. Ó, quando você liga aqui o USB, ele acende já um LED. Esse LED aqui é o LED da placa de conversão TTL serial, né? Então a gente liga aqui e já aparece aqui a mensagem do Z80 Mini. Se a gente pressionar a tecla H, a gente entra no menu de Help. Então aqui ele mostra o menu das opções que tem configurado já na placa, um software ali, um monitor. Deixa eu subir aqui pra gente ver desde o início. Tá, então aqui a gente tem esse teclado de cima aqui, é como se fosse um teclado de atalho. Então a gente tem F1, F2, F3, F4, e aí se você pressiona o Shift, tem F5, 6, 7, 8. Então aqui no F1 eu tenho o jump, né? Jump para esse endereço. Esse endereço, esse 8000, é o início da memória RAM. Então, se você constrói um programinha aqui na memória RAM, você consegue rodar a partir desse atalho. F2 tem o loader. Então, se eu pressionar F2, ele vai ficar pronto para receber, via comunicação serial, um programa hexadecimal com o protocolo da Intel. Aqui o F3 até o F8 tá livre, então não coloquei nada ainda ali como atalho. Se eu pressionar a tecla B, a gente tem o Basic, Microsoft Basic. A tecla D é o Display. Então, se eu pressionar a tecla D aqui, eu consigo examinar os endereços. Então, eu coloco aqui D8000. Aí eu consigo ir vendo
o endereço, vendo o dado que tem no endereço a partir de 8.000. M para modificar, então se eu quero construir um programa, eu preciso modificar a memória RAM, eu coloco no M e aí eu vou pressionando ali os dados que eu quero inserir. Depois a gente vai mostrar cada um desses. Apertei um botão aqui, sem querer. O G é como se fosse um go-to, né? Então ele chama o jump, é como se fosse o F1. Mas aí aqui você coloca o endereço que você quer pular, né? Desviar a rotina. Então pode começar, por exemplo, você carregou um programa que inicia lá no 7, no 9.000, por exemplo. Então a gente já consegue executar por aqui. O é de output. Então você coloca aqui o O e o endereço e o dado que você quer na porta. Então, por exemplo, se eu quero acender esses LEDs aqui. Se eu quero acender esses LEDs, aqui tem um detalhe que é assim, como a porta serial, ela usa um bit de cada, da entrada aqui e da saída, então a gente precisa deixar ela com pino alto, né, em high, para poder, porque o protocolo serial ele começa em high, né, e aí ele desce, então por isso que esse LED já fica aceso quando inicia o sistema, mas você pode apagar ele também. Bom, mas isso não é relevante. Eu acho que... Deixa eu mostrar aqui mais um. Output, então se eu quiser acender esses LEDs aqui, eles estão no endereço 0. O I, a tecla I é de input, então você coloca aqui I e o endereço, e aí você consegue ler o que está nesse endereço de entrada. E aí a gente começa aqui. Os números de 0 a 9, eles estão basicamente associados à rotina I2C. Então se a gente pressiona 1, ele tem um I2C scan. Se a gente pressionar 1 agora, ele já vai aparecer dois endereços, que é o endereço do RTC, da placa I2C onboard, e o endereço da memória EEPROM, que é o A0. E se a gente coloca outro dispositivo I2C, ele aparece também. E aí, cada dispositivo tem um endereço, né? Então, por exemplo, esse aqui é um endereço, se eu não me engano, é o endereço 10. Esse aqui, ele já está configurado com o endereço AE. Esse aqui já está outro endereço. Qual? Não sei. Então eu pressiono ali o scan e aí eu consigo saber qual endereço que essa placa está operando. O 2 a gente tem uma rotina que copia o que está no PC para a memória. Então você consegue copiar ali, você seleciona qual que é o início da cópia do PC, qual é a quantidade de bytes que você quer copiar e qual que é o início da memória EEPROM, e aí ele faz essa cópia desses dados. Mente o PC ao contrário, né? Você seleciona aqui, eu quero copiar do endereço 0, a partir do endereço 0 eu quero copiar 10 bytes. Então eu copio isso para onde? Pro endereço que eu selecionar. No caso tem que ser a partir de 8.000, porque é onde está endereçada a memória RAM. O 4 é write. Então, por exemplo, eu não tô com ela aqui, mas tem uma placa que você consegue, por exemplo, acender um LED da placa. Essa placa, imagina que essa placa é uma placa I2C, e aí você seleciona qual que é o endereço do I2C, e aí você dá um write, sem precisar selecionar um registrador, só direto no endereço ele já consegue acender o LED, por exemplo. Então tem uma outra placa, por exemplo, essa daqui, que a gente tem aqui o endereço 10, e aí o registrador 3 é o LED RGB vermelho. Então, se eu quiser acender o LED vermelho, eu coloco ali, eu seleciono ali na opção 4 e coloco registrador 3 byte, e aí qual que é o valor que eu quero mandar para lá, né? É um byte, então vai de 0 a 255. E aí, como esse LED RGB ele tá ligado numa porta PWM, a gente consegue controlar a intensidade do LED. O 6, read, então read 1 byte. É a mesma coisa aqui, né? É para você fazer um teste de uma placa que você não precisa selecionar um registrador, que você consegue direto nela. Por exemplo, tem no Mercado Livre para vender uns displays LCD que são I2C. E aí ele vem soldado nele uma placa que você consegue usar isso aqui. Então você consegue dar um write direto nela e um read direto nela, sem precisar selecionar o registrador. Então o 7, a gente tem aqui read, e aí aqui você já seleciona qual que é o registrador que você quer ler. E o 8, read memory, isso aqui é como se fosse, por exemplo, eu vou mostrar na prática aqui, eu vou colocar
essa memória aqui, que ela tem algumas coisas nela. Então, esse read memory, a ideia aqui, eu criei um protocolo bem simples que você consegue colocar vários dados aqui dentro da memória e isso fica organizado como se fosse arquivos, mas de uma forma bem simples. Então, se eu pressionar 8 aqui, ó, eu consigo, ó, isso aqui é uma coisa que ele, é um arquivo que ele tá lendo da memória, e aí baseado no tipo do arquivo, ele coloca esse underline e a extensão que seria do arquivo, né? Então, esse game aqui seria uma imagem, então se eu pressionar aqui, ó, o Enter, ele vai carregar, dá pra ver aqui que ele acende, então ele carregou esse gráfico aqui, essa imagem. Então, aí que tá, né? Como isso é bem simples, cada programa que você entra, ou uma imagem que você entra, depois quando você sai, você precisa meio que reiniciar todo o processo. Então você precisa pressionar de novo a tecla 8 e aí começar desde o início lá a ver os arquivos. Então tá bom. Se a gente quer ver o arquivo, a gente pressiona Enter. Se a gente quer pular pro próximo, a gente pressiona o Break aqui, né? Como se fosse o ESC. Então aqui, ó. Outra imagem. Enfim. Então, nesse pendrive, né, a gente pode dizer assim, a gente tem dois arquivos. Agora, esse aqui tem outra memória, vamos ver o que tem dentro dela e se tem alguma coisa nesse formato, né, desse protocolo, porque ele lê nesse protocolo que eu criei aqui. Então, aqui a gente já tem um Blink, ele é um exe, então quer dizer que é um programa que ele vai ser carregado na memória ROM, na memória ROM não, carregado na memória RAM a partir de 8000 e depois ele vai dar um jump para lá. Então ele já vai executar. Se a gente clicar aqui o Enter, ó, ele já começa a executar, já está executando esse Blink. E para sair, a gente tem que pressionar aqui o Reset e começar de novo. Então aqui a gente tem um Blink, se eu der um back aqui, ele vai pro próximo, ó. LED Shift, vamos ver, ó, LED Shift. Então, todos esses programinhas, eles estão nessa memória aqui. Então, ele funciona mesmo como se fosse um pendrive, né? Ó, então a gente tem aqui o LED, tá dando pra ver aqui, ó, LED Shift. A gente tem Keyboard to, aí a porta aqui de saída. Então, se eu pressionar aqui, ele vai ler o byte que tá lendo aqui no teclado e vai mandar pra porta de saída. Então, esse daqui é o chip que eu falei. Quando você compra esse display que tem esse... que é I2C, ele geralmente tem soldado atrás dele esse chip aqui, o PCF8574. Ele também, você pode encontrar ele também no Mercado Livre como portas de expansão Arduino I2C. Aparece esse chip. E ele você consegue usar aquela rotina de escrever direto sem precisar selecionar um registrador antes. Read Encoder, esse Read Encoder é para esse teste aqui com essa caixinha. Read 2C Arduino também é com essa caixinha, mas esse ele testa, ele pega várias entradas, então ele lê ao mesmo tempo o encoder, o potenciômetro e a entrada aqui ótica, né? Infravermelho. RTC, ele testa, ele lê os dados do relógio onboard, é um executável também, né? SSD306 é um display, aqueles displays em OLED, que usa bastante também com Arduino. Então eu consigo plugar ele aqui na porta I2C, e aí ele faz um teste, assim, ele printa ali uns bytes. Print imagem, então ele printa uma imagem 8x8, ele é um exe. Isso aqui é um TXT, aquele lorem, né, que ele gera um texto totalmente aleatório, aqui com 300 caracteres, então se a gente pressionar aqui, ó, olha só, ele vai gerando aqui, vai lendo, a gente percebe que ele tá lendo, porque tá piscando aqui, ó, os LEDzinhos de recepção, de transmissão e tal, e aí ele vai lendo ali, ó, a hora que terminar de ler, ele vai parar de piscar, ó, tá vendo piscando aqui embaixo, né? Então vamos esperar ele terminar de carregar esse arquivo TXT, ó, terminou, ele aparece o cursor, e aqui a gente pode navegar nesse texto para cima e para baixo, tá? Vamos carregar aqui. Aí esse é um problema que eu quero corrigir depois, que é voltar, né? Quando você sair, de repente poder voltar da onde você estava, ou ter uma forma melhor de selecionar esses arquivos aqui. Porque hoje, ó, tenho que ir um por um até chegar no que eu quero. E isso demora um pouco. Talvez até criar um menu, né? Quando você entra nesse pendrive, ele cria um menu ali com os números e aí ele te dá a opção, não sei. Tem que pensar. Vamos voltar até onde a gente estava. Esse aqui é o Lorem, esse aqui é o Z80 mini teste.
Esse aqui é legal mostrar porque ele também, quando você tem um programinha aqui em JavaScript que eu fiz HTML, que você é para juntar esses arquivos, né? Então você compila o seu programa, ele vai gerar um Intel.exe, e aí esse programinha aqui que funciona no navegador, ele faz juntar todos esses arquivos, aí você vai dando um nome, vai falando qual que é o tipo de arquivo, se é uma imagem, se é um executável ou se é um texto, e ele vai modelando isso para você conseguir gravar depois na EEPROM. E aí, lá tem um editor de texto, né? Uma caixinha de, não é um editor de texto, é uma caixinha de texto que você pode colocar ali até 300 caracteres. E quando você pressiona Enter lá, ele também respeita aqui, ó. Então, aqui na primeira linha eu escrevi que usei 80 milha. Na segunda linha eu dei espaço e coloquei quanto ele tem de memória RAM, quanto tem de memória ROM, tem um display gráfico e etc. Então, é basicamente isso. Se a gente tirar aqui e apertar 8, nada acontece. Ó, não tem nada, né? Então os dados realmente estão vindo daqui. Aqui a gente tem um outro, deixa eu ver se eu tenho alguma informação aqui. Ó, Diego Imagem. Vamos ver? Olha lá. Então ele carrega a imagem. Esse aqui eu acho que ele tem até uma foto. Aqui, ó. Olha só, que legal. Ó, vamos carregar. Tá vendo? Ó, que legal. Então, por ser um display gráfico, você consegue transformar algumas fotos no display, ó. Dá pra ver claramente que é uma pessoa ali, né? Então, é isso. A gente tem esse aqui é o Z80 Mini. E eu vou pegar agora os outros faces pra vocês verem. Olha só. Então, para usar o outro face é simples. A gente tira aqui do display, desconecta o display. E aqui a gente tem o face do... Esse aqui é do Tech 1. E você pode perceber que assim, não tem lado certo, né? De você criar a sua placa, por exemplo. Nessa placa aqui, a memória ROM já tá desse lado. Então, eu vou usar ela como? Invertida aqui, né? Eu preciso encaixar ali a memória ROM com a memória ROM. Então, essa placa aqui, ó, ela já fica invertida. Então, a gente inverte o fio para baixo. Então, o botão de liga e desliga fica para baixo. Aqui a gente também tem um reset, tem um route e o fio fica para baixo. Então, isso não interfere em nada na posição aqui que você quer distribuir os componentes. E você pode criar várias faces para fazer vários testes, né? Você pode criar uma face com vários relés, várias entradas e criar como se fosse um CLP. Tá? Então, aqui a gente liga. Essa placa tem a própria ROM, que também ela é destacável, né? A gente consegue remover, gravar e pôr de volta. Essa aqui eu coloquei uma memória de 8K, porque ela não tá usando muito. Apesar que, assim, o outro, no do gráfico, ele também, eu acho que não passa de 8K de ROM, mas eu já deixei uma memória ali de 32, para se a gente quiser adicionar mais coisas ali no sistema monitor, a gente tem bastante espaço. Essa memória aqui, ela funciona, essa placa aqui funciona mais ou menos com o software do Tech 1, então o funcionamento ali tá bem parecido. Aqui a gente tem a memória, né? Aqui a gente tem função. Eu, sinceramente, eu não lembro. As funções aqui. Porque assim, quando você coloca função 0, ele faz uma coisa. Se a gente coloca função 1, ó, função 1, ele faz outra coisa. Função 3, ó, faz outra coisa. Mas aí eu não tô sabendo aqui. Não tô sabendo. Não tô lembrando qual que é. Eu sei que em algum lugar aqui a gente tem... Eu precisava... Olha só. Então, aqui, ó. Eu consegui achar uma coisa, ó. Então, se a gente colocar a função A, ele mostra que é uma rotina da musiquinha, né? Então, aqui a gente tem um alto-falante bem pequenininho, ó, e um LEDzinho ligado em paralelo. Então, função A, a gente sabe que é uma musiquinha. Função B, aparentemente não é nada. Função 9, não sei o que é. Ah, tô apertando errado. Função B, não é nada. Ah, não, função B, ó, função B, aparentemente ele liga o som. Então, ó, quando eu pressiono aqui,
ele já tá com som, né? Então, se eu pressionar aqui função B, ó, desligou o som. Então, assim, para cada função desse, ele tem alguma coisa que você consegue fazer, tá? Então, tem que olhar no manual. Lá no GitHub eu coloquei isso. E aqui também eu coloquei essa tecla aqui, que é como se fosse um shift. Eu acho que tá funcionando como se fosse um shift. Então, você tem meio que o dobro de funções aqui. Se agora você tem 16 funções, pressionando o shift você tem mais 16 funções. E esse computador é bem simples de mexer, né? Aqui a gente tem onde você troca entre dados e endereço. Através dessas bolinhas aqui de baixo, a gente consegue saber que o cursor ele está no endereço. Então aqui a gente está no início da memória RAM. Se a gente pressionar 0 aqui, ele zera isso. Então ó, o próximo endereço a gente consegue ir zerando a memória RAM. E aqui a gente consegue trocar entre a memória, entre o endereço que você está alterando e o dado que você quer alterar, né? Então aqui hoje a gente está no endereço. Se eu quiser pular para o endereço 0, olha, o endereço 0 ele tem esses dados. E a gente consegue ver aqui que tem bastante dados. Então aqui eu vou voltar pro início da memória RAM. Não, calma aí. Cadê o 8? Aqui, ó. 8000. Você viu que ele vai dando shift, né? Ele vai empurrando pra lá. Então não tem como apagar, mas também você... Ó, se eu errar aqui é só continuar. Ele vai apagando. Então aqui tem uma rotina que tem uma instrução, na verdade, é 7.6, que é o route. Então, se eu executar, eu acho que para executar é função 0. Isso. Para executar é função 0. Então, assim, o que aconteceu aqui, né? Ele executou o programa a partir do endereço que eu estava aqui na memória. Então, como aqui eu estava no endereço 8000, que é o endereço da RAM, ele começou a executar o programa a partir dali. E a instrução que ele achou foi uma instrução de route. Então, ele acionou aqui o LED de route. E aí, por que o display apaga? Porque o display, ele é por varredura, né? Então, se o processador para, ele não consegue fazer a varredura para ir acendendo e colocando os bytes aqui nele. Então, a gente está com o processador travado, está no route. Se a gente reseta, ele volta para cá. E esse daqui tem também várias funções aqui que você, enquanto está rodando o programa, você consegue... Na verdade, eu não sei se enquanto está rodando o programa, mas tem algumas funções aqui que a gente consegue examinar os registradores. Aí tem que lembrar lá qual que é a função. Tipo, a função 3, por exemplo, ele examina os registradores. E aí você consegue examinar e também modificar os registradores. Então, esse é o Face do Tech 1. Ó, e aqui eu escrevi aqui com uma caneta os endereços, né, para cada display, se eu quiser fazer um outro programa de teste. Aqui a gente tem o Face do Z80 Membership Card. Esse daqui também é bem legal. Essa placa aqui, ela funciona de uma forma bem diferente das outras. Ó, essa aqui eu criei módulos também, porque, cara, isso é difícil de soldar, tá? Pra você, olha o tanto de fio. Então, pra você fazer isso aqui é bem complicadinho. E aí eu preferi fazer em um módulo, ao invés de soldar direto na placa, porque eu consigo reaproveitar, né? Então, de um lado aqui a gente tem os bits para acender cada display, e do outro lado a gente tem os bits para acender cada segmento do display. Então, por exemplo, o display 1, segmento A. Né? E aqui também a gente tem esses chips que fazem parte do funcionamento dessa placa. E essa placa aqui ele também tem esse leitor aqui de infravermelho que eu cheguei a criar para ela uma rotina onde eu consigo ler um controle da Sony. É Sony? Eu acho que é da Sony, que é um protocolo bem simples de implementar no hardware. Então, o que eu queria falar é assim, essa placa aqui ela já é diferente, né? Ela já não tem a memória EEPROM grudada nela. Você consegue colocar, deixa eu pegar aqui. Ó, essa placa, ela já usa esse outro adaptador, que é para você colocar a memória EEPROM. E ela tem que tomar cuidado, tá? Porque você tem que respeitar a mesma ligação aqui de baixo, ó. Tá vendo que o cortezinho aqui tá para baixo. Então, quando eu for encaixar a memória EEPROM, o cortezinho aqui vai ter que ser para baixo.
E qual que era a ideia aqui inicial? A ideia era que isso fosse removível para eu conseguir tirar, por exemplo, daqui eu tiro direto para cá, que é o gravador de EPROM. Mas só que não deu certo, né? Porque eu não fiz os cálculos antes. E ele não encaixa, ó. Não consigo encaixar. Então acabou que quando eu tô usando essa placa aqui, eu tenho que deixar isso aqui conectado direto. E é até meio complicado, tá? Conectar, porque por causa dessa outra placa aqui de cima, você tem que usar as duas mãos aqui, ó. É meio complicado de acessar. E essa plaquinha aqui também eu posso usar lá direto com a placa base. Ao invés de usar essa daqui, então assim, essa aqui é para protótipo, né? Eu consigo aqui tirar e colocar e tirar rápido e fácil o CI da memória. Agora, quando eu já decidi o que eu quero deixar lá, eu posso usar esse módulo aqui, que aí eu não preciso ficar tirando e colocando toda hora. Essa placa aqui eu não vou conseguir mostrar porque ela tá sem a EPROM. E aí eu teria que gravar uma outra EPROM com um programa dessa placa. Mas essa placa é legal que assim, ela tem um CI aqui que ele divide o clock de 4 MHz e ele acaba gerando na porta de interrupção um pulso, que se eu não me engano é 1 kHz. Então ele fica gerando esse pulso nessa porta de interrupção. Então o que acontece? A gente tem como se fosse dois programas rodando. Não, dois programas não. Como se fosse duas threads. Isso. É como se fosse duas threads. Então a gente tem a thread principal, né? Que é ali ó, que o processador fica rodando. E a gente tem meio que essa segunda thread que é baseada na interrupção. Então sempre quando bate na interrupção, a gente consegue executar um trecho de código. Então o que eu fiz aqui? Que é o que o pessoal lá do Membership Card fez também. Nessa thread da interrupção, que cai lá no vetor 38, é na interrupção que roda o sistema monitor. Então, assim, o programinha monitor, ele roda na interrupção. E o programa do usuário, ele roda no processador, direto. Com isso, o que a gente consegue? Por exemplo, se a gente tem aqui, a gente escreveu um programa de Blink, e aí aqui o LED está piscando. A qualquer momento, eu posso colocar aqui, ó, essa tecla, eu pressiono essa tecla, que ela vai pro monitor, tá vendo? Moni e back. Então, se eu pressionar aqui, ela desvia, meio que ela desvia o programa que o usuário está executando pro monitor. E aí eu consigo fazer um debug desse programa. Aqui, ó, eu consigo examinar o registrador de PC, né, que é o Program Counter, eu consigo examinar o Stack Pointer, eu consigo examinar o BC, eu consigo trocar também os bytes de cada registrador. Então, se eu tenho um programa que ele está fazendo uma contagem, eu quero que a contagem volte em 50. Eu coloco lá o registrador que está examinando, o registrador que está fazendo essa contagem e eu modifico ele. Ou eu consigo examinar um local da memória RAM onde está sendo feita essa contagem e modificar também. E aí eu consigo aqui meio que voltar o processador pro programa do usuário. Então eu consigo ficar transicionando assim, como se a gente tivesse duas caixinhas. Uma caixinha que roda o programa do usuário e outra caixinha que roda o sistema monitor. Então mesmo que o programa do usuário tenha uma rotina de loop, né, que eu não conseguiria sair dali, dessa forma que a gente tem do programa rodando na interrupção, a gente pressiona aqui, ele consegue sair daquele loop e entrar no monitor. Cara, esse hardware aqui é bem legal mesmo. E pena que não tá com a memória. Eu devo ter usado esse chip aqui pra consertar um TK. Eu tinha um TK lá que ele tava sem memória EPROM. E aí eu adaptei essa EPROM pra ele. E aí eu acho que eu devo ter usado a memória que tava aqui pra deixar lá no TK. Então é isso. Por enquanto, eu tenho essas três, né? Essas três faces que eu consigo colocar. A que eu mais estou usando hoje, que eu mais estou desenvolvendo, né? Estou evoluindo. Essa daqui do gráfico, né, do LCD com teclado e gráfico. As outras elas já estão, daria para evoluir mais alguma coisa aqui de software. Cara, e outra observação aqui que é legal é que pensa só, como isso aqui funciona o monitor através da interrupção, quando a gente executa a instrução halt, o processador trava, né? O processador ele trava. Mas só que como a gente tem esse circuito que sempre chama interrupção, quando o processador é interrompido por uma interrupção externa, ele destrava.
Então, um dos problemas que eu tive aqui foi para executar o route. Por exemplo, eu tinha um programa que fazia uma conta, e aí depois eu precisava executar o route para travar o processador para poder examinar os registradores. Eu não conseguia fazer isso porque quando ele caía no route, ele chamava o route, o processador entrava em route, mas logo o circuito que faz rodar o monitor, ele tirava do route, e aí o computador né, saía fora do que eu queria, né, saía dessa pausa. E aí como que eu fiz para corrigir? Quando eu vou para o monitor, eu olho qual foi a última instrução que foi executada. Então, se a última instrução executada foi um route, eu desvio o sistema monitor para uma rotina, que essa rotina fica em loop, só escrevendo aqui no display route. Entendeu? Então, o processador não fica louco ali lendo toda a memória RAM. Ele fica preso nessa rotina de route. E aí depois, se eu não me engano, para sair dessa rotina, eu não sei se você consegue sair por aqui ou se tem que resetar. Eu não lembro como que tá a programação. Então, mas hoje eu tô mexendo mais no Z80 Mini com essa tela aqui. Tem até uma coisa que eu tô evoluindo agora que é... Existe um compilador que você consegue compilar em C para o Z80, que é o SDCC. Então eu tô fazendo essa interface assim porque aqui a gente tem um programa monitor e eu tenho os endpoints para usar algumas coisas, né? Por exemplo, se eu quiser usar a rotina do teclado que eu uso para o sistema monitor, eu chamo o endereço da memória ROM e ela faz essa leitura e me devolve o dado. Por exemplo, se eu quero iniciar o LCD, eu chamo o endereço da memória ROM, ela já tem essa rotina nela que faz iniciar o LCD. Se eu quero ler uma informação do I2C, já tem uma rotina aqui que faz isso. Então eu não preciso reescrever essa rotina. Eu uso essa rotina como se fosse APIs para o meu programa. Então o meu programa fica muito mais curto porque eu já aproveito das rotinas da memória ROM. E aí eu estou fazendo agora com esse compilador, eu estou pegando todas essas rotinas que eu tenho aqui na memória ROM e escrevendo no arquivo para quando eu for criar programas em C, eu só importo esse arquivo, ele já tem todos os entry points ali para memória, com as funções que eu consigo chamar e tal. E a ideia depois que eu tiver feito tudo isso é criar um joguinho, né? Porque como a gente tem aqui um display gráfico, a gente conseguiria facilmente criar aquele joguinho, tipo aquele Galaxy Spice Invaders, sabe? Que você tem a navezinha aqui, aí vai caindo nos bonequinhos, você vai atirando nele. E aí a gente tem essa plaquinha aqui, que aí daria pra jogar por aqui, ó. Vai pro lado, vai pro outro, atira, vai pra trás, vai pra frente, se for algum outro joguinho. Então eu conseguiria aqui, ó, colocar facilmente aqui e criar alguns joguinhos. E esse joguinho ficaria armazenado onde? Na memória EEPROM, né? Então, teria vários jogos, cada um na sua memória, ou se ele for pequeno, em uma memória só, ter vários jogos, né, que eu consigo selecionar. E é isso, né? Eu acho que, por enquanto ele tá assim, ó. Vou mostrar algumas funções aqui que eu não mostrei. 1 é o scan, então 64 é o RTC, A0 é a memória interna, 2C interna. Por que eu tenho essa memória EEPROM interna? É que aqui eu conseguiria também fazer algumas coisas no sentido de, por exemplo, eu tenho um RTC e eu tenho uma memória ROM, que eu consigo salvar dados nela sem perder. Então eu conseguiria facilmente criar um despertador, né? Então eu conseguiria criar um despertador. Ou eu conseguiria também criar aqui salvar nos dados dessa memória como se fosse uma BIOS. Então ao invés dela executar nesse monitor, ele lê direto aqui da memória e já executar direto o game que tá, entendeu? Então assim, eu conseguiria criar várias flags, né, que fica salvo nessa EEPROM para poder fazer várias automações. Então eu posso, quando eu reiniciar aqui, ele já cai direto no BASIC. Ou quando eu reiniciar, ele já carrega aqui o que está nessa memória na memória RAM e já executa. Então a gente consegue ter várias coisinhas assim que dá para fazer. Ó, 0, que é esse endereço, 01 vai acender um LED vermelho. E aqui está dividido assim. Esse primeiro é a primeira metade do byte, né, que vai de 1 a F, e a segunda metade é o LED verde. Então se eu pressionar aqui o 0010, ele já vai acender o LED verde aqui. Porque o LED verde está nessa segunda metade do byte.
Então, por exemplo, se eu pressionar 00F, 0, ele vai acender todos os verdes. E se pressionar 0FF, ele fica laranja, porque é a combinação entre o verde e o vermelho. Então ele acendeu os dois LEDs ao mesmo tempo, aí ficou laranja. E aqui a gente pode desligar. Então é esse aqui é o Z80. Você pode encontrar mais detalhes sobre ele lá no meu GitHub, tá o link aqui. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E valeu por ter assistido até aqui.